Isso é uma foto noturna, né? E vejam que existe uma série de coisas, principalmente padrão de cor nesses peixes, que é muito importante para a sinalização, e é exatamente isso que facilita com que eles não sejam muito predados, porque esse padrão de cor confere uma série de oportunidades e eficiência no sentido de que eles possam viver em locais um tanto quanto abrigados, por exemplo, raízes de água-pés, raízes de outras plantas, o que facilita com que eles não sejam tão predados como seria de esperar. De novo. Tem um nome curioso na região chamado chunchum, né? Porque ele tem um esporão muito agudo e ele costuma fincar em banhistas desavisados no rio. É um bagre mole, para que algumas pessoas conhecem. E no Pantanal, se ele vivesse numa coluna d'água, por exemplo, mediana, ele seria facilmente predado. Entretanto, ele fica no fundo, o que facilita a sua sobrevivência e dificulta com que predadores não especializados possam pegar. É óbvio que para um biguá, por exemplo, ele não vai ser tão eficiente e o bicho vai pegar, mas isso faz com que número maior de indivíduos sempre sobrevivam a essa predação. Um outro aspecto, e tem muitos peixes com esse padrão de cor. E a gente vai ver, mergulhando, você percebe que existe uma certa sinalização sonora, se pudéssemos dizer assim, uma coisa mais ou menos desse tipo, e que vários peixes imitam, inclusive piranhas. Eu acredito que isto tem muito a ver com a eficiência que ele tem em escapar, porque no momento em que um predador tentar ingerir um peixe desse e o esporão estiver aberto, vai machucar e tem enzimas necrosantes, que é muito dolorido, né? Difícil para cicatrizar o local onde... Muito obrigado pela gentileza de você ficar me assessorando aí. Placas ósseas em cascudos é tido como uma adaptação à predação, mas existem peixes, por exemplo, alguns acarás que têm dentes faringeanos e que essas placas não têm nenhuma eficiência. No momento que passa na faringe do bicho, eles são totalmente triturados. Mas o padrão de cor nesse ambiente, aqui a foto foi feita para mostrar o bicho, mas é extremamente difícil para você ver o peixe. Esse é um cascudo. Um outro cascudo, né? Bom, fala um pouco sobre as piranhas. Isso aqui uma piranha especializada. Ela se alimenta basicamente de escamas de outros peixes. E essa foto eu preciso dela. Pularam duas. Talvez voltar naquela e... Aquela piranha anterior, ela é um tanto quanto especializada em seus hábitos alimentares. Escama é um recurso renovável, dá cerca de entre 10 e 15 dias ela se recompõe, né? Outra nasce no lugar, ou outras nascem naqueles locais, e ao abrir a boca, vou utilizar assim, ela fica mais ou menos nesse sentido e ela bate no sentido da cauda, né? E nesse sentido as escamas saem com mais facilidade. E é explicável que se ela batesse ao contrário, a escama poderia encontrar apoio e machucar a boca deste peixe. Então, ela é extremamente especializada. E a escama vem com muco, que é rico em proteínas, né? Com pedaços de pele, em alguns casos. E é um bicho que vive o tempo todo. Ele é solitário, fica escondidos em tufos, e quando passam principalmente os lambaris, né? Ela se arremete, tem escamas grandes e fáceis. Esse aqui é um outro tipo de piranha também especializada em comer basicamente nadadeiras de outros peixes, principalmente anal e caudal. E isso vem justificar aquelas traíras e acarás como estes aqui, né, chamado de joaninha ou joanaguenza na região, que encostado no barranco, né, para evitar com que essas piranhas arranquem porções de suas nadadeiras. Piranha basicamente come nadadeira de outros peixes. É o seu principal alimento. E também um recurso renovável.
em 10, 15 dias, a cauda se regenera e está pronto para ser comida novamente. Óbvio que o peixe que já passou por essa experiência, a presa que já passou por essa experiência, vai evitar com mais eficiência. Entretanto, ela é extremamente hábil, porque ela aproveita exatamente do momento em que os outros estão fazendo alguma coisa que é necessária e importante para a sua sobrevivência. Por exemplo, a alimentação. No momento em que os peixes estão se alimentando, não tem condições de prestar atenção, e nesse momento é que elas atacam, né? Aqui nós temos um cardume de piranhas em atividade e cerca de 9 horas da manhã procurando o seu alimento. Elas se alimentam durante o dia e começam por volta de 5 horas da manhã e tem atividade até cerca de 7 horas da noite, particularmente para esta espécie que não é a mesma da anterior. Essa é a piranha mais abundante no Pantanal. Tá? Um detalhe, né? Chamada também piranha do rabo preto, né? E você veja que aquela espécie anterior, ela é tão eficiente que você consegue perceber uma porção de nadadeira arrancada. Pois não, pode perguntar. Não. Não. Uma coisa que se tinha, se entendia acerca da vida das piranhas é que elas são atraídas por sangue. Isso não é verdade. Piranha não é atraído por sangue. Piranha é atraído por comoção na água, ou seja, um movimento em comum. Tá? E elas são extremamente hábeis em detectar uma anomalia no comportamento de outros organismos. Então, quase sempre, quando houve um acidente mesmo, mordida por piranha no Pantanal, foi movimentação. A pessoa coloca os 2 pés dentro d'água e fica chacoalhando. E ela vem fiscalizar. E muitas vezes avalia um dedão ou um dedo qualquer como bastante apetecível e pode ter, no caso, uma porção arrancada, uma mordida. Mas isso não é comum. Quando se fala provavelmente a história do boi de piranha tem originado no sentido de que uma quantidade imensa de gado passando, tá, vai movimentar e elas vêm fiscalizar. Então eles sangram jogam, fazem aquele barulho todo para que elas se concentrem em comer enquanto os outros passam, para não ter tetas arrancadas e coisas desse tipo. É a única justificativa que eu encontro, porque todos os casos, e num trabalho recente publicado por um biólogo e um médico, foram ver lá causa-mortes de pessoas que tinham sido comidas por piranha, entre aspas, comida entre aspas, né? Realmente elas foram, parte do seu corpo, quase todo o corpo foi comido por piranha, mas antecedeu uma causa-morte, que foi afogamento, infarto, qualquer coisa do tipo. Não foi o ataque que causou a morte. Elas já tinham morrido antes. Ou pancada, como um caso de um cavaleiro que caiu do pontilhão e teve quase arrancado essa calota cefálica e já estava morto quando ele caiu. E cerca de 15 minutos depois, os seus amigos chegaram e já não tinha uma carne no rosto, que foi só a cabeça dele que ficou dentro d'água, tá? Mas ele morreu devido à pancada na cabeça e não porque este momento na vida dos peixes, talvez várias explicações em termos de Pantanal estejam em decorrência de situações como esta. Um acará como este, vocês vão ver numa foto mais na frente sobre esses acarás, que ela aproveita, porque ela dissimula muito bem. Ela passa como quem não quer nada 2, 3 vezes. E no momento que o peixe até se acostuma com a presença de quem não quer nada, né, ela vem e ela come principalmente essas nadadeiras. Obviamente que se tiver uma carcaça, e aqui passou, devido ao problema com o projetor, passaram algumas fotos em que nós oferecemos carcaça de peixes mortos. Num primeiro momento, vem lambari, vem alguns bagres e ficam fiscalizando. A piranha é a mais tímida, ela vem por último, mas no momento que ela chega também não fica mais nada, né? Porque ela come a carcaça, mas no primeiro momento, aqueles que ficaram ainda lá vão ter porção de suas nadadeiras arrancadas, que é a preferência dela, tá? E disso se originou, principalmente de peixes pequenos, comportamentos de andar em grupo. Eu não diria nem cardume, mas em grupo mesmo, sabe? Não só grupo, indivíduos da mesma espécie, como indivíduos de várias espécies. No caso específico, um cascudo, e você vê aqui também a porção da nadadeira já está seccionada, tá? Essa é uma outra espécie. A gente oferece presa, né? E imediatamente vem uma
arranca uma porção. No momento que eles percebem que a presa está subjugada, no caso a gente tinha amarrado nesse pedaço de topo, e ela começa a se debater, e aí que causa um frenesi alimentar. Várias gemas ao mesmo tempo começam, você ouve esse barulho por baixo d'água, e elas começam a arrancar primeiro a porção de nadadeiras, né? E depois eles podem chegar a traçar o peixe todo. Porque o alimento está ali, e é bom. Então, mas imagine que ela vai atacar um peixe desse frontal. Ela pode se danar, porque ela não é tão grande assim. Então ela vai naquilo que é mais fácil. A aproximação por trás de uma posição inferior à presa. Isso aqui, a culpa foi nossa. No momento em que a gente estava mergulhando, a gente assustou uma traíra e ela saiu e ficou exatamente na calha. Imediatamente uma piranha veio e arrancou uma porção da nadadeira. Por isso que eles vivem basicamente escondidos às outras espécies. Um outro detalhe importante é que uma piranha, ao se aproximar de uma fonte potencial de alimento, no caso a nadadeira, e se um outro indivíduo se aproxima, eles têm interações sociais. Se eles são equivalentes na sua força, diríamos assim, eles dão uma série de volteios, tocam com o corpo um outro, até decidir quem ganha, para ver quem é que vai comer primeiro. Até isso existe. Hierarquia social dentro dos grupos. Um outro detalhe. Aqui é só para mostrar, a foto foi feliz. Estava no foco, o bicho parou ali, mostra até os dentes. Isso é numa rapidez incrível, como uma colega dos Estados Unidos está tentando, em câmera lenta, não conseguiu câmera lenta para ver abrir e fechar de boca de piranha. Você vê que ela é extremamente rápida. Dá várias mordidas, assim, em questão de segundos. E provavelmente isso vem a eficiência do bicho em arrancar porções, né? E provavelmente por isso também está o comportamento de vários, a minha mão, piranhas com pedaços de carne. Mas é óbvio que eu não aconselho ninguém a fazer isso. Eu estou protegido, estou próximo à margem, não aconselho ninguém a fazer isso. Mas é só para mostrar que o bicho não é tão perigoso assim para quem conhece. Agora, ele pode se tornar perigoso porque a partir do momento que uma piranha, por um motivo qualquer, morder a mão de alguém, o pé, seja lá qualquer parte do corpo, a pessoa se apavorar, ela vai se debater muito. E o debater dela atrai todos os indivíduos que estão na proximidade. E no momento que um ataca e ele vai para a segunda mordida, o outro pode vir e outros, e rapidamente acontece o que a gente chama de frenesia alimentar. Todos os indivíduos na proximidade vêm e começam a alimentar naquela fonte, e isso é extremamente perigoso. E ainda existe uma espécie maior, em que a gente não tem muitos dados ainda, e que ela pode tranquilamente arrancar até 3 dedos de uma mão de uma vez só. Porque ela chega a cortar o dente, se quebrado, ele repõe todo, porque ela tem dentes de reposição atrás, então repõe também em cerca de 10, 15 dias. E apesar da fragilidade, se você pega o dente individual assim, para olhar, parece uma cartilagem. Mas a eficiência para cortar, a inserção desses dentes na mandíbula, na boca do bicho, ele é de uma forma tão precisa que ela corta alguns rabichos de aço. Tá certo que finos, mas eu quero ver alguém cortar uma coisa de aço no dente. E ela corta. Dependendo como ela pega, ela parte um fio de aço.